No dia de hoje venho mostrar-vos uma sondagem com dados inéditos sobre a confiabilidade que os portugueses percepcionam de André Ventura para o cargo de Primeiro-Ministro em comparação com Luís Montenegro, que ocupa neste momento o cargo. André Ventura conseguiu alcançar Luís Montenegro nessa confiabilidade e deixa para trás José Luís Carneiro na liderança da oposição a largos pontos de distância. Relembro que esta sondagem não reflete ainda os acontecimentos do dia de ontem. As escolhas do Chega no dia de ontem são dadas como polémicas, há alguma tensão à direita e também à esquerda, não sabemos qual o impacto que terá. Eu já analisei politicamente o caso e parece-me que terá um impacto positivo, não estou certo disso, mas tenho a sensação que terá um impacto positivo. Mas, a parte de tudo isso, vamos ver a sondagem da Aximage e vamos fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Ventura bate Carneiro em quase 30 pontos percentuais como líder da oposição e iguala Luís Montenegro na confiança para Primeiro-Ministro. Sondagem da Aximage e Intercampos coloca André Ventura isolado como principal rosto da oposição ao governo. Líder do Chega registra 54% das preferências, mais do dobro de José Luís Carneiro, e surge empate técnico com Luís Montenegro na confiança para chefiar o Executivo. E isto é relevante porquê? Porque é importante para um partido que tem um candidato a Primeiro-Ministro que os portugueses comecem a percepcionar André Ventura como tão confiante, pelo menos para o cargo, como o Primeiro-Ministro. Até porque eu acho importante dar uma nota. As pessoas têm olhado, no meu entender, e eu acho que ainda não disse isto no canal, mas seguramente que já o pensei várias vezes. Eu acho que há pessoas que não têm percebido a intensidade e o impacto das sondagens que têm surgido. Ou seja, eu já disse isto várias vezes, as sondagens valem o que valem, servem para perceber momentos, sensações, tendências, chamemos-lhe assim. E eu acho que as pessoas não perceberam que o Partido Socialista, em primeiro lugar, apesar de claramente revoltante para qualquer pessoa com uma memória que tenha um alcance de mais de 5 anos ou de 10, eu acho que as pessoas não perceberam que o Partido Social Democrata em terceiro, de forma consistente, ou pelo menos no último mês, nas últimas semanas, consistentemente em terceiro. André Ventura em segundo. José Luís Carneiro em primeiro. Eu acho que as pessoas não percebem a influência que isso tem por duas razões. Em primeiro lugar, o Partido Social Democrata, se quer impedir o Partido Socialista de estar no governo, já não terá, evidentemente, argumentos para liderar o Executivo e, portanto, ficará para segundo plano qualquer líder do Partido Social Democrata que tenha aquele resultado e, portanto, André Ventura seria Primeiro-Ministro, ainda que dividido com alguém do Partido Social Democrata, veremos quem. Mas é importante perceber que entra aqui uma lógica interessante e que a vitória do Partido Socialista não é trigo limpo, por muito que se note essa tendência nas sondagens. Se nós tivermos esta tendência nas sondagens nos próximos meses, por exemplo, até ao Orçamento de Estado, e por alguma razão formos a eleições antecipadas, e eu acho que esta legislatura não vai terminar, a lógica do voto útil inverte-se completamente. E nós sabemos que a lógica do voto útil tem o seu peso em Portugal. Aliás, António José Seguro é a prova viva disso, que é um dos presidentes mais votados de sempre e é votado por causa da lógica do voto útil. Portanto, essencialmente haverá duas escolhas. As pessoas à direita terão que se ver confrontadas com essa escolha, exatamente como foi nas presidenciais. As pessoas à direita do Partido Socialista terão que pensar no seguinte: ou permitem que o Partido Socialista ganhe as eleições, ou votam em André Ventura para impedir isso. Por outro lado, André Ventura, se conseguir diminuir a sua taxa de rejeição, talvez possa impedir uma parte do resultado de José Luís Carneiro, porque há pessoas que depois terão que escolher entre rejeitar José Luís Carneiro e rejeitar André Ventura. E aí a coisa pode mudar um bocadinho de figura. Mas enfim, não vamos entrar por aí, vamos olhar um bocadinho para os dados e já faço mais alguns comentários. André Ventura reforçou a sua posição no panorama político nacional e surge destacado como principal figura da oposição ao governo, segundo os resultados da mais recente sondagem da Aximage Intercampos, que não refletem os acontecimentos do dia de ontem nem o chumbo do pacote laboral. Portanto, isto são dados anteriores, veremos o que dizem as sondagens depois. De acordo com os dados divulgados,
54% dos inquiridos identificam o líder do Chega como o principal rosto da oposição em Portugal. O resultado coloca André Ventura com uma vantagem de 28 pontos percentuais sobre José Luís Carneiro, líder do Partido Socialista, que recolhe 26% das respostas. E por isso é que eu digo, parece-me que o Partido Socialista está a recolher desiludidos do Partido Social Democrata, este centro que decide as eleições há uns bons anos, e diga-se de passagem, ideologicamente, eu nem sequer acredito que o centro exista, mas enfim, isso já é um tema de ciência política à parte, mas o que é facto é que José Luís Carneiro está a recolher, basicamente, figuras que estão, enfim, cansadas, desiludidas de Montenegro, e por isso é que eu digo que depois o voto útil dos restantes de Luís Montenegro pode passar para o Chega. Resta saber qual o sentido de voto das pessoas que terão que fazer voto útil, ou devolver o poder ao Partido Socialista, ou rejeitar o Partido Socialista por escolhendo André Ventura. Veremos. A distância para os restantes dirigentes é ainda mais expressiva. Rui Tavares surge com 3%, Paulo Raimundo e Mariana Leitão com 2% cada um, portanto é para perceberem que as pessoas percepcionam mesmo Mariana Leitão como a muleta do Partido Social Democrata e, portanto, aparentemente a estratégia política de André Ventura está a funcionar, e até concordam que o Rui Tavares, por exemplo, é mais oposição do que a Mariana Leitão, que não deixa de ser curioso. Obviamente que as sondagens não é para olhar ao dado, ao número concreto específico. Este 3% não é para ser levado à letra, mas o facto de haver mais pessoas que concordam com este dado em relação ao Rui Tavares do que com a Mariana Leitão pode, enfim, dizer alguma coisa sobre a iniciativa liberal. Inês Sousa Real e José Manuel Pureza recolhem 1% das preferências, cerca de 11% dos inquiridos afirmaram não saber ou não responder. Resta saber quantas destas pessoas é que serão indecisos ou abstencionistas. Isso também é uma questão interessante. A sondagem destaca aí ainda outro dado politicamente relevante, a avaliação da confiança dos portugueses para o cargo de primeiro-ministro. Segundo os dados divulgados, André Ventura surge em igualdade com Luís Montenegro num indicador que reforça a crescente centralidade política do líder do Chega no debate nacional. E, portanto, meus caros, basicamente é isto. Isto é o que não quer dizer obrigatoriamente que Luís Montenegro está em primeiro, André Ventura está em primeiro com Luís Montenegro, porque uma coisa é votar no partido, outra coisa é olhar para a figura com confiança que chegue para o cargo de primeiro-ministro. São coisas distintas e as perguntas colocadas de uma determinada forma podem enviesar positivamente ou negativamente as sondagens, digamos assim, mas não deixa de ser interessante que José Luís Carneiro e o Partido Socialista genericamente, o Partido Socialista mais propriamente dito, seja visto até como uma opção de governo enquanto partido, mas ninguém reveja em José Luís Carneiro a capacidade de ser primeiro-ministro, não está sequer perto dos dois citados, André Ventura e Luís Montenegro. O que significa apenas, parece-me, no meu entender, que as pessoas que estão a ir para o Partido Socialista não estão a gostar de José Luís Carneiro. São pessoas que estão a sair do Partido Social Democrata diretamente para o Partido Socialista, não porque se revejam em José Luís Carneiro, mas porque estão cansadas de Luís Montenegro. E, portanto, parece-me que as próximas eleições, que serão antecipadas porque este mandato não vai terminar, não tenho grandes dúvidas disso, será disputando basicamente as pessoas cansadas do Partido Social Democrata e até da própria Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal não pode olhar de lado para estes dados, tem que perceber o que se passou aqui, porque aparentemente ninguém vê a Iniciativa Liberal como oposição ao governo. Parece que a Mariana Leitão, enquanto líder partidária, é entendida como uma muleta, e isso é a pior coisa que pode acontecer a qualquer partido. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.